Olá pessoal, nesse vídeo dando sequência eu vou mostrar três opções de investimento em renda fixa, CDB, LCI e LCA, e você vai entender as opções disponíveis por meio da corretora ou banco digital, Banco Inter. Você vai ver que não é difícil, que existem opções bastante razoáveis de preço para se investir a partir de 50, 100 reais, em que você já consegue pôr o dinheiro para trabalhar para você. Você já aplica de uma maneira sólida, segura, e vai criando o hábito, que é o mais importante. No começo não é o valor que você põe em si, mas criar o hábito de fazer isso frequentemente, né? Então eu vou mostrar para vocês na prática como fazer esse tipo de aplicação. Lembrando que o CDB você empresta para o banco empresta para uma pessoa e ele te paga juros, assim como ele também cobra da pessoa. E a diferença entre o que ele te paga e o que ele recebe é o spread bancário. A LC e a LCA são isentas de impostos, diferente do CDB, que começa com 22,5% sobre o lucro e termina em 15% a partir de 2 anos. LC e LCA, por serem ramos de atividade ou áreas de atuação em que o governo tem interesse em fomentar, que é o imobiliário, letra de crédito imobiliário LCI, e letra de crédito do agronegócio, que é a LCA. Então são isentas de imposto. Então você vai ver em que momento uma é mais rentável que a outra. Eu vou mostrar também como você faz a pesquisa sobre o banco, sobre aquele para quem você vai emprestar o dinheiro, e aí você vai entender o conceito. Você vai pegar uma calculadora, vai entender que se tem um CDB que te oferece 15% e uma LCI que te oferece 12%, com o mesmo vencimento do mesmo banco, qual deles escolher? Um incide imposto. Então você vai fazer o cálculo. Se passar de um ano, por exemplo, se der um ano, você tem que descontar 20% sobre o lucro, 15% ao ano. Se você puser R$1.000, vai te render 150%. Só que se tem o imposto de 20% sobre esses R$150, você já tem que calcular 150 menos 20%. Se não estiver fazendo errado aqui, vai dar R$30, vai sobrar 120. Ao invés de 150, bruto é 150, líquido é 120. Se você achar uma LCI que te pague 12,5% em cima de 1.000, já vai render R$125 contra 120. Então você vai ver que mesmo rendendo um pouquinho menos, por ser isenta de imposto, pode valer mais a pena. O comparativo que você vai ter que fazer é entendendo a tabela regressiva do imposto de renda. Começa em 22,5% e termina em 15%. Depende do prazo, certo? Então eu vou te mostrar na prática quais as opções, quais os valores, como fazer. E aí você vai ver dentro do aplicativo do Banco Inter, mas existem todos os outros disponíveis, várias corretoras. O interessante é que você entenda que é possível, não é difícil e que compete a você também fazer esse tipo de investimento, entendendo ele, é claro. Bom, então pessoal, estando agora com o aplicativo já aberto, o primeiro passo é você procurar investir. Clique em investir. A nossa aplicação aqui é de renda fixa, que é a aplicação mais segura que tem, que você vai ver os seus rendimentos sempre aumentando, em resumo. Agora, o que a gente vai fazer já para tirar aquilo que a gente não vai ver nesse vídeo, a gente vai procurar pelo filtro. No filtro, você clicando aqui, vamos por partes. Ó, tem tipos de produtos, CDB, LCI, LCA. Vamos começar com CDB, que é quando você empresta para o banco e o banco empresta para outra pessoa. Você vai ver o mínimo de investimento. Se você tiver um valor máximo que você sabe que vai pôr, você pode limitar, porque as opções aparecem para você dentro daquilo que você escolher. O tempo de resgate, que é um resgate mais rápido, 6 meses. Lembrando que a partir de 2 anos para frente, o imposto é o mínimo de 15% sobre o lucro. E aqui, indexador. Como eu já tinha mostrado no vídeo anterior sobre o Tesouro, tem 3 tipos de rentabilidades possíveis. CDI, a primeira, a cada 45 dias ele pode ser alterado pelo Copom, que é relacionado ao Banco Central, que é o Comitê de Políticas Monetárias, e ele acompanha de perto a Selic. O IPCA, que é a segunda opção, que é o que a gente chama de inflação. E o pré-fixado, por último, que você já sabe quanto você vai receber. Vamos ver na prática isso. Então, a gente vai aplicar o filtro. A segunda opção, a gente vai procurar aqui ordenar. Quando você clica em ordenar, você já mostra
já divide por ou o valor, ou o tempo de resgate, ou a rentabilidade. Vamos escolher tipo de rentabilidade. Ao escolher aqui a rentabilidade, o aplicativo já mostra as opções. Olha o primeiro investimento disponível. Opa, aqui ó, Banco Indusval. Olha a rentabilidade que ele te oferece. É uma rentabilidade pré-fixada, você já sabe quanto você vai receber. 13,05% ao ano. Aqui já te mostra também o valor mínimo que você vai investir, R$ 1.000,48. Te mostra o resgate, você só vai pegar o dinheiro dia 27/6/2024. Um ano. É interessante para você? Bom, se não for, você vai ver uma outra opção. Se for do seu interesse, você aplica no filtro o prazo que você deseja estipular o investimento. Você está vendo, as primeiras opções eles estão mostrando pré-fixado, ou seja, você já sabe quanto vai receber. Tem que calcular só o desconto do imposto. Talvez você pense assim, pô, o primeiro está oferecendo 13,05 e os outros, às vezes, com a rentabilidade, aliás, com um resgate, o vencimento maior ou igual, oferecendo um pouco menos. Essa é uma questão interessante a reconhecer. Quanto maior a oferta de rentabilidade, ou quanto mais alto o percentual que um banco te oferece para que você empreste o dinheiro para ele, tende a esse banco ter um risco maior, ou ele ser menor. Ele precisa se captar, ele precisa de dinheiro emprestado para poder ganhar dinheiro assim, que é os juros, né? Que é o spread bancário. Ele pega o seu dinheiro, empresta para alguém e ganha sobre o que ele vai te pagar. É o spread bancário. Então, quanto maior a rentabilidade, provavelmente esse banco ele é menor, menos conhecido. Então, também é algo a se avaliar. Depois eu vou mostrar para vocês na prática também qual um site interessante para você conferir o banco, se ele é saudável financeiramente, bem estruturado, se é uma boa. Uma outra opção para também entender se é ou não uma boa é a cor, que o Banco Inter ele já mostra para você o grau de risco. Verde é o mais seguro que tem. Na sequência vem o amarelo, conforme a terceira opção aqui, ó, CDB Omni. E depois vem os de cor vermelha, que já são os mais arriscados. Mas na prática, vamos aqui clicar na primeira opção, Banco Indusval, Sociedade Anônima. O que vai ser mostrado para você aqui? Aqui você vai ver as informações específicas daquele investimento disponível. Vai te mostrar o valor mínimo, a data de vencimento, a liquidez, ou seja, só resgata no vencimento, imposto de renda regressivo, grau de risco. Quando você clica aqui nesse ponto de interrogação, grau de risco, aí ele já vai te mostrar o que é avaliado para te dizer se é um tipo de investimento próprio daquela pessoa que é mais conservadora, ou seja, quer arriscar menos, daquela pessoa que busca uma rentabilidade um pouco mais alta, tem um pouco mais de disposição de arriscar, um moderado, ou aquele que arrisca mais. Mesmo dentro da renda fixa, existem investimentos mais arriscados e menos, mesmo eles sendo cobertos pelo FGC, como é o CDB, a LCI e a LCA. Bom, digamos que você venha querer investir nesse, se interessou pela rentabilidade, você vai colocar o valor. Visto que o valor mínimo é R$ 1.000,48, você vai ter que digitar isso também. Clicando aqui, quanto você quer investir? Ou é esse valor, ou múltiplos disso. Ou é 1.048. Opa, isso. Ou você vai ter que pôr o dobro disso. Dobro, triplo e assim por diante. São são múltiplos, né, conforme diz aqui. O valor investido deve ser múltiplo do preço unitário de R$ 1.000,48. Então, na hora que você for colocar, se você colocar diferente disso, você não vai ser possível. Então, aqui mostra o exemplo de CDB pré-fixado. A partir de mais para baixo, você já começa a ver que já te oferece uma rentabilidade diferente. Um CDB também é emprestar para o banco. E agora a rentabilidade já não é mais atrelada a um percentual fixo.
Aqueles estão te oferecendo inflação mais. Começa com IPCA mais 7,7, ou seja, lembrando que CDB desconta imposto. Então você vai receber a inflação, se ela subir, você recebe mais. E esse é um título importante em que você se protege contra a inflação. Quando você pega qualquer tipo de aplicação financeira de renda fixa que te pague inflação mais, você está garantindo um ganho real acima da inflação. Ele é interessantíssimo para você se proteger da inflação. Claro que tem que avaliar, né? A rentabilidade, tem que avaliar o prazo, a qualidade do banco, do crédito. Você tem que ver que cada tipo de investimento é de um banco diferente, não são do Banco Inter. Aqui consta o nome dos bancos para o qual você vai emprestar. O Banco Inter, que é banco e corretor, ele te mostra as opções disponíveis. Ele faz um aglomerado, um catadão das opções disponíveis. E aí você vai vendo, né? Quando você clica lá em cima em tipo de rentabilidade, você vai escolhendo as disponíveis. Dando sequência, aqui estão todos os inflação mais, e o que a gente vai procurar agora? Achamos. A partir daqui, a gente já, rolando mais para baixo a página, a gente já vai achar CDB em que está atrelado ao CDI, ou a taxa Selic. Cada um com um prazo, né? Resgate 2025, 2029. É interessante você ver, né? Por que um banco vai pagar muito mais que o outro? Um está oferecendo 114, o outro 126, 12% a mais ao ano. É interessante saber isso. Quanto maior a rentabilidade, tem um risco atrelado. Então não se escolhe um investimento somente pela rentabilidade, certo? Tem outros fatores a serem investigados. E eu vou mostrar para vocês um site interessante para se pesquisar esse tipo de investimento. Porém, é interessante saber que tem 3 tipos de investimento, mesmo dentro do próprio CDB. Aqueles atrelados à inflação, IPCA, aqueles que são variável, que é o CDI, né? A cada 45 dias pode mudar, e o pré-fixado, que você sabe o quanto você vai receber. Vamos agora ver os tipos de LCI e LCA. Lembrando que aqui no CDB incide imposto sobre o lucro, na LCI e LCA já não tem. Bom, agora já na página em que estão mostrando as LCIs e LCAs, você vai notar que a rentabilidade oferecida delas é menor. Por quê? Porque não incide imposto. Então você vai perceber que a rentabilidade é menor. Porém, lembrando que é importante fazer o cálculo entre o CDB e uma LCI, se eles forem de mesmo banco, por exemplo, de mesmo tempo de resgate e vencimento, você precisa calcular qual deles vai ser mais rentável. Você, pelo período do vencimento, dentro de 1 dia a 6 meses, você tem que calcular quanto que é o lucro, menos 22,5% sobre o lucro. De 6 meses a 1 ano, 20% sobre o lucro. De 1 ano a 2, 17,5% sobre o lucro, 17,5% sobre o lucro, e a partir de 2 anos para frente, 15%. Então tem que fazer esse cálculo na comparação entre uma LCI e um CDB. Às vezes, mesmo mostrando uma rentabilidade menor, devido ao imposto, a LCI ou LCA é mais rentável. Aqui estão mostrando os bancos disponíveis, né? O próprio banco, quando é do Banco Inter, ele já mostra aqui em cima que é Inter. Os outros estão marcados os nomes, né? O BTG Pactual, um grande banco, o maior banco de investimento da América Latina. Então é uma opção interessante. Aqui você vai buscar uma rentabilidade de 10,3. Lembrando que na média, a inflação no Brasil de 2013 até 2022 ficou por volta de 6,06% ao ano. Então, quando você consegue uma rentabilidade maior do que essa, você espera ter um ganho real. É aí que você precisa entender qual o momento adequado de pegar um título pré-fixado, um investimento pré-fixado, que você sabe quanto vai render. Se você aprender a acompanhar a curva de juros futuros, qual é a previsão dos investidores, das pessoas que compõem o mercado, dos analistas, para a inflação, você consegue escolher um bom investimento pré-fixado que te dê ganhos muito acima. Alguns meses atrás, muitos títulos estavam pagando, por exemplo, LCI e LCA 12% e 13%.
Hoje está pagando 10. Por quê? Os juros futuros já apontam uma queda da Selic, a inflação está diminuindo, então não é necessário pagar um prêmio tão grande se a expectativa futura é de diminuição desses percentuais. Então, mesmo dentro da LCI e LCA também existem algumas mais avaliadas como de grau mais baixo, médio ou mais arriscada. Lembrando que a cor verde é mais baixa, a cor amarela é média, a cor vermelha é a mais arriscada. Estamos vendo até então os pré-fixados. A partir de um dado momento que você vai rolando para baixo, começa também inflação mais, IPCA mais. Olha que interessante, aqui você já sabe que vai ganhar a inflação mais 5,3%, só que é isento de imposto. É um baita ganho. Então, se a inflação ficar por volta de 5%, você vai receber 5,3% ao ano sem precisar fazer nada. Olha que interessante, você empresta seu dinheiro para um banco, esse banco está rentabilizando seu dinheiro, está ganhando dele, está tirando o spread, né, que é a diferença entre o que ele te paga e o que ele recebe, e você vai ganhar com isso. Como eu disse, passa de pagador de impostos, de juros, para recebedor de juros. Gente, vamos pôr os bancos para trabalhar para a gente. Aí você vai vendo as opções disponíveis, né, pré-fixados, e aí vai vendo também agora os atrelados à inflação, que são IPCA mais alguma coisa, e não para por aí. Você vai rolando a página para baixo, quando você coloca lá por rentabilidade, vai mostrando aqueles que te pagam mais. Lembrando que tem que estar dentro do valor que você quer, dentro do vencimento. E agora, chegando aqui à parte final, o que você vai ver também? Opções de LCI e LCA. Opções que te permitem receber um percentual do CDI. Esse percentual, olha que interessante, 98% do CDI líquido, isento de imposto. Se você avaliar que o banco está em condições de receber o seu investimento, é um banco saudável, que está financeiramente bem estruturado, você aplica e recebe, se o CDI aumentar, você recebe muito mais. Só que lembrando que, na melhor das hipóteses, uma aplicação de CDB, ele vai incorrer 15% sobre o ganho. Na LCI e na LCA, não, é zero. Né? Vamos ver isso na prática. Quando você clica aqui, lá no CDB, no imposto de renda, constava regressivo. Aqui no imposto de renda é isento. Se for 15% CDI e você aplicar por um ano, você vai receber ali no CDB com um imposto, né? Vai descontar o imposto. Já aqui na LCI e LCA, se for 15%, é 15% que você vai receber. Se pôs 1.000 é 15%, você vai receber 150, não desconta nada. Né? Lembrando que o imposto ele desconta automaticamente. E aqui, ó, na parte do rating, é a avaliação do banco. É a avaliação que é feita por uma empresa que avalia o risco, né, daquela operação financeira, daquele banco, daquele emissor, daquela dívida. E aqui você consegue fazer uma avaliação. A avaliação, a melhor que tem, é 3 vezes a letra A. Triple A, né? 3 vezes o A. Mais aqui, aí depois de triplo, vem para duplo A, 1A, aí começa 3B, 2B. Então essa avaliação BBB- já não é a opção mais segura, mais bem avaliada, é igual nota de prova. Quanto mais alta a nota da prova, mais você está numa melhor condição, mais capacitado, mais habilitado. Essa é uma das opções. Aí quando você clica nela, você volta a ver que a avaliação ela te foi dada já uma ideia pela própria corretora aqui, ó, o Banco Inter. Ele te mostrou que a cor era vermelha. Então, se você quer arriscar um pouco menos, você já começa a ver as opções que são de cor mais segura. Lembrando que você precisa se atentar ao prazo, precisa se atentar ao valor mínimo, mas como eu já havia dito, existem valores pequenos, ó, R$50 que você pode começar para experimentar. E esse tipo de aplicação, eles servem bem para você ver o seu dinheiro trabalhando para você, fica preso até o final do investimento, e se for do seu interesse, quando vencer você aplica um pouco mais. A ideia qual é? Pôr o dinheiro para trabalhar para você, ver os juros compostos trabalhando e ganhar dinheiro.
sair de, infelizmente, a realidade da maioria dos brasileiros endividados, de não conseguir sequer pagar as dívidas que tem, que aí já são inadimplentes, para uma pessoa que forma uma reserva, uma pessoa que tem recursos financeiros, que faz investimentos e que põe o dinheiro para trabalhar para você. Quanto mais tempo você puser o dinheiro para trabalhar para você, melhor. Então é isso. Aqui pelo Banco Inter, essas são as opções de investimento. Por que eu mostrei CDB junto com LCI e LCA? Você vai receber a garantia do FGC. Então, pessoal, eu havia falado que eu ia mostrar para vocês uma opção em que você pesquisaria sobre a segurança que você teria ao investir naquele banco específico. Você olha para o nome do banco que você vai investir, lembrando que o Banco Inter ou qualquer outra corretora vai te oferecer diversos investimentos de diversos bancos. Aí você coloca no seu Google o nome do banco e digita Banco Data. Aí você vai procurar as informações que vão aparecer aqui, ó, na primeira opção disponível, bancodata.com.br. São relatórios em que tem as informações de todos os bancos, de todas as empresas aí que tem esse tipo de dívida, e vai te passar todas as informações. Aí que você começa a ver. Quando foi que foi aberto, como que acontece, né? Você vai ver diversas informações que talvez num primeiro momento você fale, não entendo nada disso. Mas saiba que assim como qualquer outra coisa, no começo é mais difícil, depois você vai entendendo. Você vai ver o lucro, quanto de patrimônio aquele banco tem, aquela empresa. Vai ver indicadores como esses aqui, ó, índice de Basileia. Vai ver índice de mobilização. E no começo, não entendeu o que é aquilo, você digita aquela frase, o que é índice de mobilização? Você vai achar informações no Google, né? Que antigamente a gente não sabia uma palavra, a gente ia no dicionário, hoje em dia a gente vê no Google. Vai te mostrar o lucro líquido, vai te explicar todas as informações, vai te dar em detalhes de anos anteriores, meses anteriores, quanto de lucro que o banco teve, vai te explicar o índice de Basileia, vai te dar informações como essa daqui, ó. O índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%. Vai te explicar o que é índice de Basileia, vai te explicar também o que é índice de mobilização. Aí você vai ver no seu banco se ele está positivo ou negativo. Olha aqui, da última informação, índice de Basileia do Banco Inter, nesse caso de imobilização. Basileia quanto maior, melhor, e imobilização quanto menor, melhor. Vai te dar todas essas informações. Aí você pode fazer uma comparação, né? Se aquele banco está mais saudável do que o outro, se você achar investimentos com a rentabilidade parecida, você pesquisa, abre abas, né? Pesquisando, comparando um com o outro, para ver aquele mais seguro. O patrimônio líquido do banco, de referência, enfim. Você vai ver, talvez para você, né? E para a maioria das pessoas, tem várias outras aqui. Mas é uma novidade que vale a pena você conhecer, ter uma noção e, enfim, para te dar uma garantia, uma segurança maior para você pesquisar sobre por que sim ou não investir naquele tipo de banco, seja por meio da LCI ou da LCA. Apesar de CDB ele incidir imposto e LCI e LCA não incidir, eu decidi mostrá-los juntos porque a característica deles é que você tenha o seguro, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que em caso de falência do banco você recebe de volta o seu dinheiro. Dentro da renda fixa, né, os CDB, LCI e LCA são aqueles mais seguros. Existem outros que são mais rentáveis do que o CDB, LCI e LCA. E são mais rentáveis porque têm menos segurança, não tem a cobertura do FGC. No vídeo seguinte, eu vou mostrar para vocês o que são debêntures, CRI e CRAs. Existem outros, mas é interessante você saber que numa carteira de investimento há espaço para aqueles mais seguros, mais sólidos, que rendem um pouquinho menos, e serão talvez a maior parte da sua carteira, se você tiver um perfil de risco moderado ou até conservador. E se você, dentro da renda fixa, for mais arrojado, mais corajoso, quiser uma rentabilidade maior, você vai buscar essas outras opções de investimento que não têm tantas garantias, tantas seguranças, mas que te trazem uma rentabilidade maior, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você dê o like. E assim, comece a criar a mentalidade de que você pode pôr o dinheiro para trabalhar para você, de que você é merecedor, que você
É importante até fazer isso, né, pensando no longo prazo, para realizar metas também no médio prazo, que se você não guardar, não aplicar, não investir, o tempo vai passar de qualquer jeito e no futuro você vai ter talvez menos e sinta falta de separar uma parte do que ganha. A ideia é essa. Você não vai começar de uma só vez, você não vai aplicar grandes somas, você vai aos poucos acumular dinheiro e aplicar, acumular e aplicar e fazer disso um hábito. Vai conseguir que o seu dinheiro aumente e que você realize as suas metas. Lembrando que a aposentadoria, que é a fase em que a gente mais vai precisar de dinheiro e menos condições de esforço, de trabalho a gente vai ter, é o momento em que você tem que aproveitar a vida para ir acumulando aos pouquinhos. E essas opções de investimento também são interessantes, né? Então eu quero mostrar aqui no canal para vocês as disponíveis, beleza? Até então, muito obrigado.